diz a palavra, como se diz, hoje é culto de doutrina, não é? Culto de doutrina. Nós terminamos, irmão, de transmitir a palavra online para vocês, na tela, né? As epístolas de Paulo a Timóteo, 1º, 2º Timóteo, Tessalonicenses, já passamos. E como eu sempre gosto de dar a palavra com base no texto bíblico, abra sua Bíblia aí na epístola de Paulo ao apóstolo Tito. Apóstolo Tito, irmãos. Capítulo 1. Vamos comentando e extraindo lições enquanto Deus nos conceder. Pode ficar sentado mesmo, porque pode sentar, irmão. Já foi feita a leitura chamada leitura oficial, não é? Graças a Deus. Essa epístola de Paulo a Tito, irmãos, é uma das chamadas epístolas pastorais, em que Paulo, como um pastor, não é? Ele quis orientar os seus discípulos, Timóteo e Tito, não é? Como eles deviam dirigir as igrejas, das quais eles eram pastores, eram responsáveis, tá certo? Então aqui você começa, o Paulo, já na saudação, vamos aprendendo alguma coisa, não é? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que Paulo diz, Paulo, servo de Deus, viu? Ele não diz aqui que ele é o grande pregador, um evangelista famoso, não, um pastor de alto nível, não, ele diz, Paulo, servo de Deus. E é o que nós devemos ter consciência, irmãos queridos, na igreja do Senhor, que devemos ser servos. Nunca devemos perder a ideia, a consciência e o espírito de servo. Servo e serva. Quem é servo de Deus aqui, levante a mão assim e dê glória a Deus. Glória a Deus. Somos servos de Deus. E vocês sabem o que quer dizer a palavra servo? É aquela pessoa que é chamada para servir. Nos antigos tempos havia os escravos e os servos. O escravo era a pior condição social que havia, não é? O escravo era propriedade do patrão ou dos patrões. O servo já era menos terrível a situação deles, mas ainda era considerado cidadão de segunda ou terceira categoria, não é? Somente os nobres é que tinham importância, os militares, os governantes, mas o servo não tinha grande valor, viu? E uma vez, irmãos, Jesus estava chegando no lugar onde os discípulos estavam reunidos, e eles estavam discutindo alguma coisa, viu? Estava discutindo alguma coisa, e Jesus perguntou, Jesus já sabia o que eles estavam conversando, mas ele perguntou, o que é que vocês estavam conversando? Para ouvir a palavra deles, né? Porque entre eles, estavam discutindo quem seria o maior. Dos 12 apóstolos, quem seria o maior? Está vendo? Acho que um dizia, eu acho que o maior deve ser Tiago. Outro dizia, não, acho que o maior deve ser Pedro, porque Pedro fala muito, não é? Outro deve ser João, porque João é bem mais, tem intimidade com o Senhor. Enfim, estamos conjecturando, não é? Então, eles discutiam quem era o maior, quem era o mais importante. Já pensou, irmão? Eu já tenho dito aqui aos irmãos, Deus não gosta de trabalhar com gente grande. Deus gosta de trabalhar com gente pequena.
não propriamente no tamanho, não é? Mas ele, para as pessoas humildes. Deus gosta de trabalhar com humilde. Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Deus não gosta de gente orgulhosa, gente que acha que é grande, que é maior do que os outros. E depois que Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Aí Jesus disse: olha, eu sei que vocês estavam discutindo, estava dizendo aí quem queria ser o maior. Aí ele disse assim: olha, lá fora, quer dizer, no meio, fora dos apóstolos, lá fora, os grandes são os que mandam nos outros, né? Os primeiros são os que têm autoridade sobre os outros. Aí Jesus disse: mas entre vós não será assim. Entre vós não será assim. Está vendo? O maior tem que ser como o menor. E o grande é o que serve. Dê glória a Deus por isto, irmão. Entendeu? E Jesus disse mais: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, e dar sua vida em resgate de muitos. Em outras palavras, eu vim para ser servo. No Novo Testamento, na língua original, servo é diácono, diáconos. Eu vim para ser servo, para ser diácono. Eu acho engraçado, tem gente na igreja, irmão, só quer ser pastor. É uma agonia e um sonho de ser pastor. Na Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, a pessoa não deve ficar, irmãos, ansioso, não é? Eu tenho que ser presbítero, eu tenho que ser evangelista, eu tenho que ser pastor. Não. Uma vez, sabe que isso é mentalidade infantil. Uma vez a mãe estava com um menino na igreja, menino de 9 anos. Aí o menino disse: mãe, quando eu crescer eu quero ser pastor presidente. Pastor presidente, um menino, pastor presidente. Aí a mãe disse: meu filho, primeiro tem que ser diácono, presbítero. Não, quero ser pastor presidente. A mãe disse: por quê? Pelo menos você pode desejar ser pastor, mas está pastor presidente, por quê, meu filho? O menino disse: porque ele é que manda em todo mundo. Isso é uma visão infantil. Pensar que o pastor presidente manda. Pastor presidente não manda em nada, irmão. Pastor presidente só tem uma coisa maior do que vocês, que é, pastor? Estrela? Não. É peso nos ombros, responsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz: a quem mais se dá, mais se cobra. Então Deus me deu maior condição eclesiástica, ministerial, não é? Autoridade para estar aqui, autoridade espiritual. Então a cobrança em cima de mim é maior do que a de vocês, ou dos obreiros que aqui estão. Entende? Então nada de querer pensar em ser grande. Não pense nisso, que é infantilidade, é menino na fé. Não, sirva. Não precisa estar preocupado se vai crescer no ministério. Não, pode desejar, mas não deve se ficar ansioso, não é? Como alguém diz assim: fala com o pastor Alinaldo para me consagrar. Eu não gosto disso não, porque algumas vezes que eu cedi ao pedido de alguém para consagrar um obreiro, eu me arrependi. Me arrependi, irmão. Viu? Vou dar um exemplo sem citar nomes. Quando eu cheguei aqui em Parnamirim, há 21 anos e 8 meses, não é? Havia um obreiro que era diácono, irmãos, e o saudoso pastor Santana, a quem eu tive a honra de suceder pela graça de Deus, não é? Não por merecimento nenhum,
Não dirigi nenhuma congregação no interior, uma igreja. Eu só dirigi 2 congregações de Natal, somente. Não tinha a menor possibilidade de eu ser pastor da 3ª igreja do Iduíja. Não tinha, não. Pela lógica, não dava mesmo. Mas Deus usou o pastor Santana e ele um dia disse que Deus falou com ele para indicar o meu nome para sucedê-lo. Eu até me assustei. Pastor, não tenho condição não. Eu não posso substituir o senhor, porque o senhor tem 20 e tantos anos aí, experiência. Eu só tenho experiência em 2 congregações de Natal. Mas quando o homem está na direção de Deus, ele não muda não. Ele disse, pois é, mas Deus me disse que é o senhor. Vou fazer o quê? E tudo bem, pastor, então ore por mim, pronto. Veja o exemplo de um grande servo de Deus. Então, aquele pastor, o pastor Santana, não consagrou aquele diácono a presbítero há muito tempo. Muito tempo. Viu? Não dava oportunidade para ele dirigir trabalho, nada. Mas chegou alguns irmãos para mim e disseram, pastor Rinaldo, tem aquele diácono ali, pastor, ele está encostado. Há muito tempo ele não tem oportunidade de dirigir trabalho, consagração. Eu disse, rapaz, vamos pensar nisso. Aí quando houve a consagração, eu atendi aquela sugestão dos irmãos, que os irmãos tiveram boa vontade, não é? Quiseram ajudar o irmão ministerialmente. E consagramos aquele irmão. Mas, irmão, não deu muito tempo não. Não deu muito tempo, o homem botou as unhas de fora, como se diz no Nordeste, e mostrou a sua deslealdade. Deslealdade. Falou mal de mim, me acusou, me caluniou, mentiu. Mas Deus me deu a graça de desmoralizá-lo na frente de todo o ministério. Ele me acusou de eu ter feito uma coisa desonesta. Eu digo, irmão, vem aqui na frente e diga, onde foi que o senhor ouviu isso? Ele não teve saída e eu tive que tirá-lo da congregação. Porque ele não ficou no lugar de diácono, de servo. Ele quis ser grande, quis sobrepor ao pastor da igreja para aparecer como uma pessoa que está zelando pela igreja. Na verdade, estava com conversa fiada. Então, servo, Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas vim para ser servo. Aí o apóstolo Paulo diz, Paulo, servo de Deus. Aí depois ele diz, e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, irmãos, quer dizer enviado. O apóstolo é um servo de Deus, um obreiro, que recebe uma missão para se deslocar para algum lugar, não é? Sair da sua zona de conforto e ir para um lugar, normalmente um lugar distante, não é? É assim, apóstolo, enviado. Pode até ficar na mesma cidade, mas tem que ser enviado por Deus para algum lugar para fazer a obra do Senhor. Então, mas ele não disse logo apóstolo, ele disse servo. Como dizia um pastor, eu ignoro algumas qualificações de pastores de igrejas novas que têm aparecido por aí, que se titularam de apóstolos. Apóstolo, o apóstolo fulano tal. Você vê na televisão, não é? Tem vários. O apóstolo. Por que ele é apóstolo? Por que ele é apóstolo? Porque a vaidade ministerial botou na cabeça de algum deles e olha que eles já eram pastores. Eles eram pastores de igreja. De repente alguém que não conhece a Bíblia, mas interpretou errado, ou aplicou errado a palavra, inventou de consagrar um pastor a bispo. Já pensou? Eu, pastor Rinaldo, dessa igreja há quase 22 anos, não é?
Aí agora alguém vem dizer que eu tenho que ser consagrado a bispo. Por quê? Porque bispo é maior do que pastor. Negativo. Bispo, pastor e presbíteros são funções diferentes do obreiro. Um é maior do que o outro, não. Viu? Evangelista não é maior do que presbítero, nem presbítero é maior do que diácono, nem pastor é maior do que evangelista. Não, senhor. Pela Bíblia, não. Isso é uma espécie, digamos assim, de escada, de escala, de hierarquia, criado pela igreja para organizar as coisas, mas não tem fundamento bíblico. Mas nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Tem que entender isso. Essa escadinha de diácono, presbítero, evangelista, ela tem um sentido bom. Vai treinando a pessoa, né? A assumir mais responsabilidade. Quando você consagra, às vezes, uma pessoa, um rapaz, logo para evangelista, para pastor, meu irmão, ele cresce, sabe? Se julga grande e às vezes quer passar por cima de todo mundo. Às vezes a pessoa tem até vocação mesmo para ser pastor, mas é bom que ele seja diácono, tire oferta, não é? Quando eu fui diácono lá em Natal, eu dirigia a mocidade da igreja 20 anos. Sabe quem lavava a igreja, o templo central? Era eu com a mocidade. Mas olha, eu tinha um prazer, meus irmãos, de fazer aquele serviço. 2 vezes por ano, eu chamava a mocidade. Gente, vamos lavar a igreja? Tem um lanche depois. Ou aquela turma toda, jovens, adolescentes, a gente tirava os bancos da igreja, lavava a igreja todinha, pava o rodo, enxugava, depois botava os bancos no lugar. Começava de 6 horas, 7, e até não sei que hora da noite, e aquilo era um prazer. Eu era diácono, serviço de diácono. Serviço de diácono hoje está um pouco fora do propósito, né? É mais para tirar a oferta. Mas se você for ler Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, o diácono foi tirado para atender as viúvas, os órfãos, necessitados, visitar nos hospitais, levar a cesta básica. A função do diácono. Quem está fazendo hoje o trabalho de diácono são as nossas irmãs da comissão de visitas, que são verdadeiras diaconisas. Pode estar certo. Elas exercem um ministério diaconal, as irmãs da comissão de visita. Então, queridos, sejamos servos. Apóstolo só se foi enviado para algum lugar mandado por Deus. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. Eleitos de Deus. Essa expressão, eleitos de Deus, tem causado, irmãos, algumas confusões doutrinárias. Viu? Um homem de Deus, chamado Calvino, João Calvino, não é? Ele formulou um ensino doutrinário, segundo ele, umas pessoas nascem já no ventre da mãe, já eleitas e predestinadas para ser salvos. E tem uma maioria absoluta de pessoas que nascem já, e no ventre da mãe, o bebê já está condenado para ir para o inferno. Condenado irremediavelmente por decreto de Deus. Sinceramente, irmãos, essa é uma das piores doutrinas que pode existir no mundo. Se tem alguém aqui calvinista, procura com humildade deixar de seguir Calvino e seguir Jesus. Seguir Jesus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E diz mais, Ele condena quem faz acepção de pessoa. Como é então que você vai dizer que Deus escolhe uma minoria? Aí seria uma minoria privilegiada, uma casta, uma elite para ser salva. É tão tremenda a doutrina de Calvino, que diz que os predestinados, os eleitos, não podem se perder. Uma vez salvo, para sempre salvo. Ele pode mentir, ele pode roubar, ele pode se prostituir, pode até matar alguém, mas ele não se perde porque ele é eleito. Eleição incondicional, o que é isso?
O eleito foi eleito por Deus, a soberania dele acabou, não tem que dar satisfação a ninguém. Diz também que Jesus não morreu pela humanidade, não. Sabia disso? Jesus não morreu pela humanidade. Jesus morreu pelos eleitos. Então não sei para que pegar o evangelho. Missionário ir para país muçulmano para ser morto, a família morta. Para que pregar o evangelho se já está salvo? Aí diz, não, é a soberania de Deus. Deus é soberano, mas esse Deus de Calvino não é soberano, ele é tirano. Ele é tirano. A prova disso, se eu chamar aqui 10 pessoas aqui na frente, diante de vocês, e disser, irmão, dessas 10 pessoas aqui, só esse irmão aqui, ele vai ser beneficiado com uma importância X. E os outros 9 não, podem ir embora. Porque só esse irmão aqui merece. O que é que vocês iam dizer de mim? Hein? Que absurdo! No outro dia estaria nas redes sociais, absurdo, uma coisa terrível, discriminação, né? Que coisa, acepção de pessoas, privilégios. Esse não é o Deus da Bíblia. Não segui por teólogo nenhum, segui pela palavra de Deus. O grande problema é que a maioria dos crentes da Assembleia de Deus não lê a Bíblia, não gosta da Bíblia, não ama a Bíblia, irmão. Desculpe ser sincero. São ótimas pessoas, gostam de adorar, de louvar, servir a Deus e até de orar também, mas ler a Bíblia não. Tem sempre uma desculpa que não tem tempo. Então, quem não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. E quem não conhece, come pela mão dos outros. Não. Quando eu tinha 13 anos de idade, um adolescentezinho, estudando no Ateneu Norte Rio-Grandense, meu pai nunca pôde me matricular numa escola particular. Não. Todo o meu ensino foi em escola pública. E com 13 anos eu estava ali no Ateneu. Quem já foi do Ateneu aqui? Levanta a mão aí. Ninguém, não é? É mais quem mora em Natal, para lá. Colégio público do Estado. Ele tem a forma de um X assim. Então eu estava ali no Ateneu, de repente apareceram uns meninos da minha idade, né? Que era da juventude católica lá. Juventude não sei o que, não sei. Juventude que é juventude universitária. Eles eram de nível médio. Entendeu? E eles começavam a discutir a Bíblia. E aí começaram a me fazer perguntas, sabendo que eu era crente. E eu não sabia responder. Apesar de ser aluno da escola dominical, não sabia responder. Me fizeram lá umas perguntas, e você que é evangélico, que é crente, sabe dizer isso assim, assim? Eu disse, não me lembro não, dei desculpa e pronto. Saí com tanta vergonha dali, aí eu disse a Deus, Deus, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia, para ter resposta para qualquer pessoa que me perguntar alguma coisa. Eu, menino de 13 anos, coloquei aquilo no meu coração. Cheguei em casa, dobrei o meu joelho na cama e fiz esse propósito com Deus. E além disso, do propósito de ler a Bíblia toda, eu entreguei minha vida a Jesus ali no meu quarto. Viu? Senhor, neste momento, meus pais são crentes, eu nasci no Evangelho, mas eu quero entregar minha vida a Ti. Aos 13 anos de idade. Não é obrigado todo filho de crente a fazer isso não. Aquele menino que nasce na igreja, vem para a escola dominical e tal, educado, os pais cuidam dele, a maioria não faz culto doméstico, lamentável. Ele não precisa se entregar aqui na frente, porém, no dia do batismo, vai ser feita a profissão de fé,
e ele vai declarar se crê que Jesus é o Salvador, etc. Mas eu aceitei Jesus e comecei a ler a Bíblia aos 13 anos de idade. Agora, eu comecei a ler, mas não lia ela toda, não. Eu lia uns textos, lia outro, voltava para outro, mas sempre lia. Entendeu? Só que esta Bíblia aqui que eu tenho, essa velha Bíblia, eu leio, vou dizer para vocês, desde 1972. Calcula aí quantos anos. Eu leio ela toda. Eu leio ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Aliás, eu começo em Mateus, Novo Testamento. Termino, vou para o Antigo Testamento. Então, se não conhecendo, vai na onda de Calvino, de Armínio, de não sei quem, de pastor presbiteriano fulano, pastor batista, pastor assembleiano. Não, meu irmão. A nossa fonte da doutrina não é Calvino, nem Armínio. Nossa fonte é a Bíblia Sagrada. Amém? A palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então, Paulo dizia que era servo, era apóstolo, não é? Segundo a fé dos eleitos de Deus. Agora, tem eleição na Bíblia? Tem. Tem predestinação na Bíblia? Tem também. É só você ler Efésios, está lá, no livro de Efésios, não é? Eu respondi há poucos dias a alguém na internet que me perguntava sobre isso. Eu disse, lê os verbos. Efésios, capítulo 1, diz assim, ó irmão, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Só que tem um detalhe. Todos os verbos estão no plural. Todos os verbos que falam de eleição e predestinação estão no plural. Deus elegeu a igreja. Deus predestinou a igreja. Mas você não encontra. Existe predestinação individual? Sim, raríssimas. Quando Deus tem um propósito especial com aquela pessoa. Paulo foi predestinado desde o ventre da mãe. Jeremias também. João Batista também. Procure mais gente na Bíblia, você não vê. Você não vê. Por quê? Porque a eleição e a predestinação de Deus são para a igreja, para Israel também. Israel é um povo predestinado por Deus. Porque as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi, não mudam. Eles continuam sendo um povo eleito por Deus. Mas a igreja, Paulo diz, é o Israel de Deus. É eleita também, mas como igreja, e não como pessoa individualmente. Entende? Seria uma tremenda injustiça dizer que Deus predestina uns para o céu, desde o ventre da mãe, não tem direito a aceitar Jesus. Não pode, ele tem que ir para o inferno mesmo. Né? Aquele que foi predestinado no ventre da mãe para ir para ser condenado, não tem condição de aceitar Jesus, porque já é decreto. E o que foi decretado para ser salvo, esse pode fazer o que ele quiser, ele vai ser salvo. Isso não é soberania, isso é tirania, discriminação, injustiça. Isso é contra o caráter de Deus. O caráter de Deus revelado na Bíblia é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus de amor. Então você não pode aplicar nenhuma coisa dessa, bondade, justiça e amor, nesse tipo de coisa. Escolher alguns para serem salvos, não é pela vontade deles não, é porque Deus quer, decretou. Isso não é soberania, isso é tirania. Então, amados, prosseguindo aqui, eu só vou até onde der, tá? Diz a palavra de Deus: esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, a salvação, a vida eterna. Deus, que é onisciente, quando Ele criou o ser humano,
Ele criou os planetas, criou a Terra, e nela colocou o ser humano. Ele já sabia, irmãos, tudo o que ia acontecer na vida daquele ser humano. Deus não foi apanhado de surpresa, não é? Deus não foi apanhado de surpresa. Ele fez Adão e Eva para serem santos, para serem fiéis, para viver eternamente. Mas Deus já sabia que eles iam cair. E alguém então me perguntou: pastor, se Deus é onisciente, não é? Sabia que o homem ia cair e dar tanto trabalho a ele, não é? Fazer tanta coisa ruim, mas ele também não é onipotente, porque ele não evitou, ele não impediu que Adão e Eva caíssem. Muita gente não tem a resposta, não sabe responder, porque não lê a Bíblia. A resposta está na palavra de Deus. Quando Deus criou o ser humano, diz: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, que mais? Conforme a nossa semelhança. Aí está. Isso foi um decreto de Deus: fazer o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, ponto. E ele não pode mentir, ele definiu isso. O homem teria que ser semelhante a Deus, mas não é para ser igual a Deus, porque se ele dissesse, façamos o homem igual a nós, complicava. Aí o homem era onipotente, era onisciente, era onipresente. Não, semelhança. Semelhante é parecido, não é igual. Então, para ser semelhante a Deus, o homem tem que ter uma coisa chamada liberdade. Deus não tem livre-arbítrio, irmão? Deus não tem liberdade de fazer ou não fazer? O homem também tem que ter essa liberdade, senão ele não é semelhante. Se o homem fosse programado no sua mente, no seu cérebro, no seu DNA, só para fazer as coisas certas, ele não seria semelhante a Deus. Não. Ele não teria liberdade. Ele precisa ter liberdade para saber que existe o bem e o mal, e escolhe o bem e não o mal, ou escolhe o mal e deixa o bem e assume as consequências. Você está entendendo? Deus sabia, mas não interveio. Disse: não, eu sei que ele vai errar, sei que ele vai cair, porque eu fiz semelhante a mim, mas Deus já programou, antes da fundação do mundo, Deus já programou o plano B, o plano da salvação, o plano da redenção do homem que iria cair. Deus programou, não é? Lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que haverá de ferir a cabeça da serpente. E quem foi a semente da mulher, irmãos? Quem foi que nasceu da mulher para salvar o homem? Jesus. Já foi previsto lá no Éden, não é verdade? Então, a esperança da vida eterna, Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Isso era um mistério escondido com Deus, a vida eterna, a salvação do homem. Aí no versículo 3 ele diz: mas a seu tempo manifestou a sua palavra, manifestou a palavra, as suas verdades, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Está vendo? É Paulo se apresentando. Então, na apresentação de Paulo, tem ensinos preciosos para nós, não é? Aí ele diz: a Tito, aí agora vai dizer a quem se destina a carta: a Tito, meu verdadeiro filho, né? Segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem já foi católico aqui, levante a mão assim, irmãos. Obrigado. Vocês sabem que os católicos sinceros, eles têm grande devoção à bendita Virgem Maria. Tem. Mas o que me chama a atenção é que a Virgem Maria, a mulher mais bem-aventurada do mundo, não é? Mais cheia de graça do mundo foi ela, aquela jovem.
Você analise qualquer carta, epístola de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, e procure uma carta dirigida a ela. Não tem. Não tem. Está entendendo, meu irmão? Não tem. Por quê? Porque Maria cumpriu o seu papel no plano da salvação, de ser mãe de Jesus como homem e não como Deus. Daí, os amigos católicos, a quem nós respeitamos muito, não é? Na sua maneira de ser, eles cometem um equívoco, fazendo a oração dizendo que Santa Maria, mãe de Deus. Não, ela não pode ser mãe de Deus, porque ela não é deusa, não é? Como disse um certo livro que meu pai tinha, Deus, aliás, Jesus, como homem, isto é, como Deus, Jesus, como Deus, teve pai e não teve mãe. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como homem, teve mãe e não teve pai. Esse aqui que é importante, não é? Não teve pai, ele foi gerado pelo Espírito Santo, para não ser contaminado pela semente do pecado que passou, o pecado original, que passou a todas as gerações, a todas as pessoas. Então, irmãos, aqui não há uma saudação à bendita Virgem Maria, embora isso não diminua o seu papel de forma alguma. Todos temos que reconhecer a grandeza, não é, de Maria, sua missão, o seu papel, que foi fundamental no plano da salvação. Não para ser salvadora, não para ser intercessora, mas ser mãe do Salvador do mundo. Louvado seja Deus, né? E é interessante que tem muita gente que diz que é devota da Virgem Maria, mas não é coisa nenhuma. Não é mesmo. Já contei, alguns irmãos se lembram disso, que eu fui convidado para ir pregar num culto de formatura de um pessoal, das meninas da escola doméstica, quando a escola doméstica era só de meninas. Alguém se lembra disso, não é? Era só de meninas. E eu fui para aquela formatura. A professora Noilde Ramalho foi a grande diretora, era muito amiga nossa, não é? Nos convidou. E naquele culto Deus me deu uma palavra e eu preguei sobre a Virgem Maria. Minha pregação foi só sobre a bendita Virgem Maria. Conforme o texto de Lucas, o anjo fala com ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Eu preguei aí. Não preguei no outro texto, foi só sobre Maria. Elas gostaram muito, não é? Gostaram muito. Mas aí eu fiz uma pergunta que deixou muita gente inquieta. Quando eu perguntei: olha, vocês estão vendo quem foi a bendita Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, não é? Nosso Salvador. Aí mostrei as qualidades dela. Salve agraciada, era uma moça cheia da graça de Deus, da bondade de Deus na vida dela, né? Salve agraciada, o Senhor é contigo, quer dizer, ela tinha a presença de Deus na vida dela. Bendita tu entre as mulheres, ela foi abençoada por Deus. Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, ela foi escolhida para, no seu ventre, receber o Salvador do mundo, o Deus encarnado, mas se fez homem. Aí eu perguntei assim: naturalmente, muitos de vocês são devotas da bendita Virgem Maria, mas eu pergunto a vocês, eu disse assim: se eu perguntar aqui, olha que era menina de 15, 16, 14 anos, por aí assim, não é? Quem de vocês não é mais virgem? Eu creio que alguém não vai se sentir bem. Olha, irmão, foi o que foi de gente olhando uma para a outra, assim de lado, desconfortável.
Diz: não, mas fique tranquilo que eu não vou perguntar. Seria uma falta de educação, falta de ética. Eu não vou perguntar, mas tenho certeza que algumas de vocês diz que são devotas de Maria, mas não seguem o exemplo dela. Mas ela não teve o papel para ser saudada numa carta como essa, não é, queridos irmãos? Então Paulo diz a quem é a carta se destina: a Tito, um obreiro, né? Um obreiro que Paulo ganhou para Jesus numa das suas viagens missionárias, das suas pregações. E ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, enquanto Timóteo, Paulo mandou para dirigir a igreja em Éfeso, o Tito ele deixou em Creta. E aqui tem lições para nós obreiros, né? E para todo mundo. Por esta causa deixei em Creta. Para quê? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então a missão de Tito não era só pregar, não era só evangelizar, não é? Tem igreja em Brasil, meus irmãos, no Brasil, até a igreja grande, que é um desmantelo terrível. Desmantelo administrativo, sabe? Nas finanças, na organização, no patrimônio, é uma confusão tremenda. Por quê? O pastor sabe pregar bem, sabe ensinar bem, mas não sabe administrar a igreja. Aí essa igreja, Paulo chama Tito porque ele era um administrador, que sabia organizar, administrador eclesiástico, né? Para que coloque em boa ordem as coisas que ainda restam, né? Aquilo que é para a igreja fazer, faltava alguma coisa que não estava em boa ordem. E eu anotei aqui num dos meus escritos quais são essas coisas que toda igreja deve ter e que grande parte não tem, meus irmãos. Não tem. Eu vou dizer para vocês aqui o que Deus me deu. Primeira coisa que uma igreja deve ter em boa ordem é a evangelização e o discipulado. Evangelização e discipulado. Essas duas ações da igreja, não é, tem que andar juntas. Se você evangeliza e não discipula, está perdendo tempo. Viu? Tem igreja que ganha muitas pessoas, aceitam, mas não permanecem porque não tem discipulado. Como dizia o pastor Gesiel Gomes, que pregou nessa igreja, pregou nesse Brasil todo, nas igrejas existe muita obstetrícia e pouca pediatria. As irmãs que são mães sabem o que é isso, mais do que os homens, não é? Obstetrícia é o parto, é fazer o parto, cuidar, nascer a criança, obstetrícia. Agora, pediatria já é acompanhar o crescimento da criança, enquanto ela é criança, chama-se pediatria. Então, em grande parte das igrejas não tem pediatria. Só tem obstetrícia, não é? Nasce muita gente, mas não é cuidada. E por não ser cuidada, se desvia, se afasta. Graças a Deus que não é a Assembleia de Deus de Parnamirim. Aí está o irmão Sebastião para comprovar o que eu digo. Nós temos um trabalho de discipulado muito abençoado. Como nada é perfeito, não é? Mas é um trabalho muito bom. Na Assembleia de Deus de Parnamirim permanece em torno de 60% dos que aceitam Jesus. Aqui nas congregações. É um índice muito alto. Nas igrejas é comum aceitar 100 pessoas e só permanece 10. Por quê? Porque não tem discipulado. Então, certamente, uma das coisas que Paulo mandou Tito organizar foi a evangelização e o discipulado, que não são atividades modernas, não, irmão.
são atividades que sempre houve como razão de ser da casa do Senhor. Evangelizar, né? Evangelizar e discipular. O evangelista diz: venha, venha. E o discipulador diz: fique. Aquele que cuida das ovelhas diz: vou ajudar você a ficar, a permanecer. Nem todo evangelista discipula. Tem gente que é ótimo evangelizador, prega com muita eloquência, as pessoas aceitam, mas se botar ele para cuidar, ele não dá, porque ele não sabe ficar parado. O discipulador tem que sentar, tem que orientar, tem que chegar junto do discipulado, não é? Então, evangelização e discipulado. Outra coisa que ele foi pôr em ordem: a adoração a Deus. Toda igreja que se preza tem que ter adoração a Deus. A adoração a Deus, irmão. Adorar não é só cantar. O cântico é uma forma de adorar, mas não é a única forma de adorar. Então, depois que a pessoa se converte, ele é discipulado, e nesse seu discipulado, ele é ensinado a adorar. Adorar a Deus. Adorar quer dizer, meus irmãos, quer dizer exaltar o nome de um ser divino. Então, adorar é se encurvar perante Deus, é dedicar a Ele oração, louvor, exaltação, glorificação. Isso é adorar a Deus, não é? Então, eles naquele tempo não tinha os inários de hoje, não é? Mas Paulo era um grande ensinador nessa área. Em Efésios 5,19 ele diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5,19. Então, irmãos, além de evangelização e discipulado, tem que haver adoração. Agora, adoração não é uma coisa que se faz só na igreja. A nossa vida deve ser um estilo de adoração a Deus. Adorar na igreja, adorar em casa, adorar na rua, adorar no veículo. Sempre nossa vida deve ser voltada para a adoração a Deus. Nossa vida deve ser um tributo de adoração a Deus. Tem crente que é cantor, mas não é adorador. É compositor, mas não adora. Não adianta. Só tem 2 tipos de louvor na igreja. Numa live, eu nunca fiz tanta live na minha vida, sabe, irmão? Live. Além das lives que eu faço aqui, terça e quinta, tem pastores que me chamam para falar para o sul do país, não é? No norte, não sei aonde, estão sempre me chamando, graças a Deus. Adorador, meu irmão. Então é preciso saber adorar. Só tem 2 tipos na live eu perguntei: quais são os tipos de louvor que tem na igreja? Muita gente não soube responder. Só tem 2: o que sobe e o que fica. Só tem esses 2 tipos de louvor. Chega um cantor na igreja, o homem é uma celebridade, o homem cobra um cachê, ou uma cantora famosa, cobrou cachê, nessa igreja não vem. Eu dou uma oferta, mas cobrar não dou não chamo não. A pessoa canta maravilhosamente, a igreja se alegra, mas Deus está lá no seu trono observando, irmão. Se a pessoa não cantar para glorificar a Deus, como um ato de adoração a Deus, o louvor não passa do teto, bate aí no forro e desce, bate e desce, bate nas paredes e desce. Seja cantando, seja tocando instrumentos, seja o que for, não sobe. O louvor que sobe é o louvor que glorifica o nome do Senhor. É o louvor que adora a Deus. O louvor que adora a Deus atravessa o teto, atravessa as nuvens, atravessa as estrelas, e o Senhor Jesus faz assim lá do céu. Estou gostando, meu servo está me adorando, minha serva, a igreja está me adorando, viu? Adoração é fundamental. Uma terceira coisa que ele foi colocar em ordem foi o ensino, ou a doutrina, não é?
a educação cristã, irmãos. Então, a igreja tem que ter tudo isso, entendeu? Evangelização, discipulado, adoração, doutrina. Doutrina, o discipulado já é doutrina, mas o discipulado normalmente se fala do discipulado inicial, quando se mostra as verdades bíblicas fundamentais. Mas o ensino, a doutrina, é isso que eu estou fazendo aqui, que também é discipulado. Doutrina é o ensino fundamentado na palavra de Deus. Mas vamos ficar por aqui, neste ponto, irmãos, sobre o terceiro item que uma igreja deve ter.